Nós vamos estar nessa série de mensagens. Eu já venho orando desde que falei com o Leandro pela primeira vez, minha esposa também orando. Nós sabemos dessa campanha que vocês fazem, não é? De orar no monte às 4 horas da manhã até às 6 da manhã. Isso realmente é muito abençoador. Eu já fiz muito isso com a igreja que eu pastoreei lá em Vitória da Conquista. Era uma igreja pujante, uma igreja muito firme. E nós colocamos a igreja para orar lá no monte. Lá tem dois montes enormes, escolhemos um deles para fazermos as nossas orações. E eu vou dizer para vocês uma coisa maravilhosa. Os frutos são milagres de Deus. Deus derramará muitos milagres sobre a vida de vocês. Eu sempre tenho dito assim, olha, não se esqueça disso. Deus é uma fonte de bênçãos que não seca jamais. Não há limites para as bênçãos de Deus. Nosso Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Deus é quem sustenta as nossas vidas, é quem sustenta a igreja, é quem nos ajuda pelo poder do Espírito Santo a espalhar esse evangelho em todos os lugares. Então continuem firmes, orando a Deus, porque a igreja que ora é uma igreja que se estabelece. Uma igreja que ora é uma igreja que prospera. Uma igreja que ora é uma igreja que vê os milagres de Deus acontecer. Então continue orando em nome de Jesus. Nessa noite nós vamos falar sobre uma igreja verdadeira. Será, na verdade, o tema de hoje e amanhã à noite. Se há igreja verdadeira, há igreja falsa. Se há o crente verdadeiro, há o crente falso. Se há o marido verdadeiro, há o marido falso. E assim por diante. Mas nós não vamos nos deter na igreja falsa. Vamos deixar ela para lá, porque ela não nos interessa. O que interessa, na verdade, é, segundo a palavra de Deus, nós entendermos quem é a igreja verdadeira e como age a igreja verdadeira. E é olhando para a palavra de Deus que nós vemos homens de Deus, mulheres de Deus e a igreja de Deus prosperando em Atos dos Apóstolos. E nós vamos falar hoje sobre isso, sobre a igreja verdadeira, baseado no livro, abra a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 3 em diante. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Procure aí na sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia, abra o seu smartphone ou o seu tablet. E vamos estar lendo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. A palavra de Deus diz assim. Vamos ler o texto apenas 3, 4 e 5. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio maravilhoso de estarmos aqui nesta noite.
na tua igreja, que se encontra aqui, Senhor, na cidade de Guajará-Mirim. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que Tu estejas falando poderosamente ao nosso coração nesta noite. Que estejamos todos juntos em conexão, Pai, entendendo a Tua vontade para o nosso coração. Entendendo, Pai, a missão que temos como igreja aqui nesta cidade. Entendendo, Senhor, os Teus planos, os Teus caminhos, ó Pai, que Tu tens para cada um de nós. Queremos, Pai, colocar esta amada igreja na Tua presença, na Tua direção, para que Tu estejas usando na continuação do que Tu já vens fazendo todos esses anos que a igreja aqui está nessa cidade. Usando, ó Pai, esta igreja de maneira poderosa, realizando aqui neste lugar milagres, vidas que são transformadas, casamentos que são restaurados, pessoas que são libertas de vícios, curadas de enfermidades. Pai, te pedimos em nome de Jesus e oramos nesta noite para que aqui continue sendo uma igreja verdadeira, pujante, que crê, que, ó Pai, recebe a Tua palavra, que põe em prática, que te obedece, que vive o Evangelho em toda a plenitude. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que Tu esteja assim falando ao nosso coração nesta noite. Te pedimos que Tu estejas, ó Pai, realizando a Tua vontade em cada um de nós, pois nós oramos assim no poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. O tema da mensagem dessa noite é uma igreja verdadeira dá testemunho. Uma igreja verdadeira testemunha do Evangelho. Uma igreja verdadeira testemunha dos milagres de Deus. Uma igreja verdadeira testemunha da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira paga o preço da santidade num mundo que jaz do maligno. Uma igreja verdadeira ora. Uma igreja verdadeira adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma igreja verdadeira, ela está à disposição, a serviço do reino, e tudo o que ela faz é para a glória de Deus. Isto é a igreja verdadeira, segundo a palavra do Senhor. A palavra testemunho é citada em diversas passagens na Bíblia, e ela tem o sentido de duas coisas: ter bom testemunho e dar bom testemunho. E nós fomos chamados para isso. Hebreus fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Quando você fala no seu trabalho que você é crente, as pessoas começam a observar você. E não se enganem, são as suas atitudes que vão fazer a diferença. É a forma de você falar, tratar as pessoas, lidar com a sua família, com os problemas, as dificuldades e as adversidades, que fará a grande diferença no eu sou cristão e eu tenho um testemunho de cristão. Quando andamos segundo a palavra de Deus, damos um bom testemunho de como é ser um cristão. E quando estamos, na verdade, falando da experiência que Cristo dá a mim e a você, estamos dando um bom testemunho. Eu gosto muito de memorizar versículos. Fiz o curso Evangelismo Explosivo. Fiz curso de evangelismo com David Miller, pastor, lá nos Estados Unidos. Fiz também curso com o pastor Russell Shedd sobre a evangelização do mundo. Mas uma coisa eu aprendi em todos esses cursos: não é decorar versículo que faz a diferença. As pessoas, muitas vezes, não querem ouvir versículos decorados. Elas querem ver e ouvir o que Cristo que você prega fez na sua vida. É isso que ela quer ouvir. Ela quer ouvir você dizer assim: quando eu era não crente, eu era assim e agia assim. Mas agora eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E agora eu penso assim, eu ajo assim, eu faço assim, para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Isso é dar testemunho e bom testemunho. Por isso, em primeiro lugar, uma igreja verdadeira tem um testemunho formidável de vida. Não é apenas um testemunho, mas um testemunho formidável, diferente. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, o apóstolo Paulo: lembramos continuamente, constantemente. Isso, ele está dizendo, venha à minha memória sempre, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Agora ele explica o que é o trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor. E a esperança proveniente, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Tessalônica, meus amados irmãos, embora nova na fé, tinha marcas da maturidade cristã. Fé, amor e esperança, como está em 1 Coríntios 13:13. Quanto ao passado, a igreja estava firmada na verdade, pois tinha colocado sua fé em Deus e agora estava trabalhando para Ele. Quanto ao presente, estava envolvida no amor, no serviço ao próximo, como assim ensinou Jesus Cristo. Quanto ao futuro, estava alimentada pela expectativa, perseverança da vinda do Senhor Jesus. E é isso que motivava essa igreja a empregar a palavra com intrepidez, com ousadia e dar testemunho na cidade de Tessalônica. Ela sabia, a igreja sabia, que a fé produz obras que glorificam a Deus. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. Já lidou com alguém sem fé? Isso não vai dar certo. A gente não vai conseguir. Sabe de uma coisa? Desiste aí. Para com isso. Isso não vai levar a lugar nenhum. É assim uma pessoa sem fé. Uma pessoa de fé está difícil. Mas o nosso Deus é maior. Está complicado. Mas Deus já tem a solução. As circunstâncias estão todas contrárias. Mas quem está com Deus tem tudo. É assim que a igreja que tem fé opera no mundo. Ela faz a diferença. Segundo lugar, o amor produz serviço intenso. Ninguém resiste ao amor. O amor é o elo da perfeição, é o vínculo da perfeição. E esse amor tem de ser demonstrado no serviço. A palavra usada aqui por Paulo, abnegação, é kropos, que quer dizer trabalho exaustivo, labor. Essa palavra denota cansaço, suor, fadiga. Então quer dizer, esse pedaço do texto, que quando eu e você estamos relaxados, tranquilos, sem nada para fazer, tem algo errado. A igreja do Senhor Jesus não pode parar. E se cansar e se ficar fatigado, fique tranquilo. Há uma promessa lá em Isaías, que a palavra de Deus diz: aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque esse é o nosso Deus. Se você está cansado, glorifique a Deus, porque Ele vai renovar as suas forças. A igreja de Tessalônica sabia que a esperança produz paciência triunfadora. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos nos céus. E nós precisamos aprender com a igreja de Tessalônica isso também. Nenhum de nós
ficará aqui para sempre. Um dia eu morrerei. Vocês também. Todos nós. Mas só que a nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria não é a Coreia, nem os Estados Unidos. A nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui porque Deus nos deu a eternidade. E vamos sair daqui para um outro plano, melhor, muito melhor do que este. Por isso temos que preparar tudo aqui. Não é preparar para o meu filho ou para a minha esposa. É preparar tudo que nós temos aqui para irmos ao encontro com o Senhor. É deixar um legado. Deixar um legado de vida aos pés do altar, aos pés da cruz, de dependência de Deus, de ser como Jesus Cristo, obediente até a morte e morte de cruz. A igreja de Tessalônica sabia disso. Ela precisava servir no mundo, mas ela já sabia que o seu destino era o céu. Por isso nós temos que ter um testemunho formidável. A igreja de Tessalônica, em segundo lugar, uma igreja verdadeira tem testemunho formidável da sua salvação, da sua eleição. Eu já preguei muitas vezes aqui, é a primeira vez que eu vou contar essa ilustração, minha esposa já sabe, eu já falei outras vezes para ela. Hoje eu não tenho esse ministério mais. Foi enquanto eu era seminarista. O meu primeiro ministério na igreja, assim, sem ser seminarista, foi com adolescente. Aí eu trabalhei com junior, trabalhei com berçário, trabalhei com adolescente, trabalhei com jovens e depois que me tornei pastor, comecei a trabalhar com a igreja. Mas eu trabalhei muitos anos com adolescente, fiz acampamentos, muitos. Eu fui orador oficial dos adolescentes no Interleste de São Paulo e também em muitos lugares do Brasil. Eu era apaixonado por adolescente, estudava o adolescente, pregava para o adolescente e eu gostava muito de brincar com eles. Fui pregar num congresso em Serra Talhada, só aqueles cabas de peixeira, lá no sertão de Pernambuco. Uma bênção. 800 adolescentes. Região estava em congresso, eu fui orador. E eu fiz uma brincadeira, era um local assim, um pouco mais alto que esse. E eu combinei com uma pessoa no plenário. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa no púlpito e vou para a ponta do local. Aí você, lá, eu combinei com ele. Porque a partir da sua palavra, eu vou fazer uma pregação. Já naquela época, eu tinha uma preocupação com essa coisa de estereótipo de crente. O que era um crente naquela época? Hoje em dia está muito diferente, mas o que era um crente naquela época? Alguém que carregava a Bíblia. Hoje a gente tem a Bíblia no celular. O que era um crente naquela época? Uma pessoa, alguns, né, não todos, mas que se vestia de terno e gravata meio-dia para ir para a escola dominical. Mas na verdade, um crente nunca foi isso. Não é a roupa que você veste. Claro que tem que ter ordem e decência até na roupa. Mas não é a roupa que você veste, ou a cor da roupa que você veste. Ou sapato, se é tênis, ou se é sapato social, ou se é essas coisas de cowboy, essas botas de cowboy. Não tem nada a ver com isso. Isso não é ser crente. Ser crente é ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Ser crente é fazer verossímil em nossa vida o que está em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E eu brinquei com eles dizendo o seguinte, quero dizer um segredo para vocês, adolescentes lá, eu sou o super-homem. E aqueles adolescentes ficaram tudo em silêncio. E quando eu disse isso, o rapaz combinado se levantou e disse assim, então voa! Aí eu dei uns passos para trás assim, fiz aquela mandiga que eu ia voar e disse assim, claro que eu não sou o super-homem. Mas eu quero perguntar a você, você é crente? E através dessa palavra eu fiz uma pregação do que é
um crente segundo a palavra do Senhor, na linguagem deles. Hoje em dia, meus irmãos, pode ter certeza do que eu estou falando. Ninguém mais acredita que você é crente de primeira. Quando você fala assim, eu sou crente da Igreja Batista da Liberdade, a pessoa vai te observar. Ela quer ver se você tem testemunho de crente mesmo. E ser crente de verdade não é fácil. Tem que estar sempre com autocontrole, e às vezes perdemos o autocontrole. Nós precisamos ter cuidado com quem está nos observando. Porque quando você disser assim, olha, vamos lá na minha igreja, e dependendo do seu testemunho, a pessoa vai, não, eu não vou poder ir, mas não é isso não, sabe o que é? Porque eu não quero ser igual a você. Porque tem crente que é chato demais. Tem crente que é o dono da verdade. Tem crente que critica as pessoas o tempo todo. Temos que aprender com Jesus. Gente, olha que coisa linda. Jesus estava com os homens da lei, homens importantes. E de repente entra dentro da casa, sem ser convidada, uma mulher que tinha uma vida confusa. E aquela mulher se joga aos pés dele, começa a beijar os pés dele. E as lágrimas que ela estava tendo naquela hora, lavou os pés de Jesus. E ela enxugava com os cabelos. Depois ela pegou um perfume, um unguento, um óleo caríssimo. Segundo alguns historiadores, aquele perfume era o equivalente a 1 ano de trabalho de um trabalhador na época. Era muito caro. Ela usava aquilo pela sua profissão. Todos ficaram estarrecidos, com certeza. Mas Jesus deu uma lição naquele dia. Quando criticaram ela, ele disse assim, vês esta mulher? Como quer dizer assim, você que está se sentindo superior, melhor do que ela, tu tá vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa e tu não me destes água para eu lavar os pés. E tu não é o religioso? Tu não és o bonzão? Tu só criticou essa mulher, mas ela fez o que você não fez. Tu tá vendo essa mulher? Ela enxugou os pés com os cabelos e ungiu minha cabeça com óleo. E até agora não cessou de beijar os meus pés. E eu entrei na tua casa e tu não me desse o ósculo. Eu vou dizer uma coisa assim, mulher, os teus pecados, e eu sei que são muitos, estão perdoados. Porque quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Nós, como povo de Deus, temos que amar mais do que os outros. Cristo disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrará no reino dos céus. Nós não fomos chamados para criticar, mas para perdoar. Nós fomos chamados para amar, servir, ajudar e ser diferente no mundo lá fora. Porque a nossa missão é ser sal da terra e luz do mundo. Então o nosso testemunho de salvação tem que ser acima da média. Essa salvação é a eleição em Cristo. Eu não acredito na eleição particular. Esse vai ser salvo, esse não vai. Esse vai, esse não vai. Eu não acredito nessa eleição. Para mim é balela. Cristo elegeu, Deus elegeu o mundo inteiro em Cristo Jesus. Por isso que ele deu a missão à igreja. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, se converter, confessar, se arrepender dos seus pecados, se batizar, será salvo. Então, a igreja de Tessalônica sabia que ela era eleita para isso. Versículo 4 diz, sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. A igreja de Tessalônica era amada e eleita de Deus, como nós também somos.
Pelo seu testemunho, ela dava provas da sua eleição. A eleição precisa ser confirmada, meu irmão. A nossa salvação tem que ser confirmada no serviço, no amor e nos frutos. Como é que alguém pode levantar a mão e dizer assim: eu sou salvo, pastor, mas nunca ganhou uma alma para Cristo? Eu sou salvo, pastor, mas não tenho os dons e o Espírito. Nenhum deles. Eu sou salvo, pastor, mas eu sou a mesma pessoa, nada mudou. Pelos seus frutos os conhecerão. Temos que ter frutos, meus amados. Temos que ter frutos de transformação, de vida. Os nossos olhos são a candeia da alma. Nós temos que ter uma visão do mundo diferente dos que são do mundo. Por conseguinte, é possível saber se estamos incluídos nesse propósito e decreto eterno de Deus, que é a nossa salvação. Temos sim. Nenhum crente deveria ter a garantia da sua salvação sem evidenciar uma nova vida em Cristo. Nenhum crente. A eleição e a salvação não é um estímulo para o comodismo, mas sim uma razão imperativa para sermos santos diante deste mundo. E santo aqui, vocês já estudaram isso da escola dominical, não tem a ver com a ausência de pecado ou piedade. Por exemplo, vocês já perceberam que eu sou um pastor um pouco elétrico. Eu falo alto. E às vezes falo alto, mas não estou com raiva, porque eu falo alto mesmo. Sou nordestino. Minha casa tem 4 irmãos, meu pai e minha mãe, mais 4 irmãos. A gente sempre falava alto em casa. O meu pai tinha a vozona assim: meu filho, vem cá, e tinha, mas falava alto. E a gente tudo falou alto. Não quer dizer que a gente está com raiva. Porque quando a gente está com raiva, a gente está com raiva mesmo. Mas eu não estou falando desse estilo de vida. Você tem que ser você mesmo. Inclusive, a palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, seja você mesmo. Agora, com relação à vida cristã, com relação à vida espiritual, não podemos ser o mesmo. Porque o próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele estava falando aqui da vida espiritual, meus irmãos. Eu sou Josean para Deus, sempre vou ser Josean. Ele não quer que eu mude meu nome para Mateus nem Lucas. Nem que eu comece a falar diferente, de maneira hipócrita. Como se eu tivesse aqui, vocês não conhecem, um amigo meu. Ele se tornou pastor. E às vezes é um perigo, eu acho, quando você não é chamado para o pastorado. Pastor, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não é título. Pastor é missão. Pastor não é um profissional. Alguns são, mas não é para ser. Pastor é servo que larga tudo, sonhos próprios, para servir a Deus. Se você fizer uma pesquisa, não vou dizer todos não, mas se você fizer uma pesquisa, eu digo assim, com muita tranquilidade no coração, 98% dos que são chamados para serem pastores, deixar tudo, largar tudo, não eram pessoas desocupadas. Eram pessoas que estavam trabalhando e fazendo muito serviço bem feito. E Deus chamou. Aqueles que ficam deitados na rede, sentados numa cama, sem querer nada fazer, não são chamados para ser pastor. Porque pastor é suor e muito trabalho. Um amigo meu falava assim como eu também, nordestino. E aí, amigão, aí tudo bom e tal, era assim. Quando ele fez o cursinho, se tornou pastor, e aí, amigão? Amigão, deixa eu dizer uma coisa para você. Agora eu não quero brincadeira porque eu sou pastor. Eu já dei um passo para trás. É melhor ficar longe dessas pessoas. Cristo, o nosso Senhor Jesus, era tão simples que precisou Judas beijá-lo para que ele fosse reconhecido no meio dos seus discípulos. Ele era igual a eles. Nós temos que ser iguais a Cristo.
Se não formos, a nossa eleição, a nossa salvação ainda não aconteceu. Quando os cristãos lá em Atos foram chamados pela primeira vez de cristãos, sabe qual é a tradução no grego? Pequenos cristos. Sabe, é a mesma ideia daquelas réplicas. Era isso que o povo estava vendo. Cristo Jesus, o que morreu na cruz, e os outros são iguaizinhos, mas só que são pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos espalhados por todo esse mundo. Mas grandes, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus que manifesta-se em cada um de nós. Na igreja do Senhor. Nós somos chamados para servir a esse Deus. João 6,37 diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele dizendo isso para os seus discípulos, essa palavra hoje é transformada assim: todo o que a igreja que cumpre a missão evangeliza no mundo, o Senhor traz para Cristo. Porque agora é através do meu testemunho e do seu testemunho que as pessoas vão encontrar Jesus, o nosso Salvador. Por isso, cuide com o seu testemunho, meu irmão. Aonde você anda, por onde você passa, tem que passar o perfume suave da rosa de Saron. Tem que passar o perfume suave de Cristo nos lugares. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, temos que aprender a testemunhar e não é fácil. A começar em mim, eu digo a vocês, não é fácil. O tempo todo, ser um servo segundo o coração de Deus, muitas vezes erramos. Mas o que faz um crente ser diferente não é ele ter errado, é ele reconhecer o erro e consertar esse erro. Se um dia, eu digo lá na minha igreja, sempre disse isso: gente, eu sou um pastor que vou magoar você. Primeiro dia de ministério eu já disse isso à minha igreja: eu vou magoar você. Ficou todo mundo assim: como é que pode? Um pastor magoa, as pessoas magoam. Mas eu quero já dizer a você: me procure e diga para mim que eu lhe magoei, porque eu quero lhe pedir perdão, chorar com você. Porque eu sou ser humano. Eu também me irrito, eu me chateio, eu fico atribulado. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Terceiro lugar, uma igreja verdadeira tem um testemunho formidável do Espírito Santo. Essa parte é a que eu mais gosto. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. O apóstolo Paulo denomina o evangelho de evangelho de Cristo. Isso pela sua identificação e compromisso com ele. Meus amados irmãos, Paulo está dizendo aqui em Tessalônica o que é maravilhoso e glorioso. 3 coisas ele fala. Ele fala: eu testemunhei em palavras. Olha como é importante. Eu testemunhei em palavra. O apóstolo Paulo usou um método inteligente de abordagem da palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 17, versículo 2 e 3, ele diz: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo do Senhor. Não foi, meus amados irmãos, com a habilidade, eloquência e sabedoria que Paulo tinha, foi com a palavra de Deus. Por isso, se você não é formado em direito, se você não é um médico com pós-doutorado fora do exterior, se você não é alguém formado em letras, não se preocupe com isso. Se preocupe em testemunhar pelo poder da palavra de Deus. E você vai ver o poder de Deus se manifestar aonde você estiver, porque foi pelo poder da palavra de Deus que eu estou aqui pregando, foi pelo poder da palavra de Deus que eu me converti, foi pelo poder da palavra de Deus que eu me transformei em uma nova criatura.
A pregação deve acontecer. Em segundo lugar, ele testemunha em poder no Espírito Santo. Tolo é quem acha que tem poder em si mesmo. Que é o cara que muda as coisas. Ninguém muda nada. Deus muda as coisas. Deus é que faz milagres. Deus é que transforma vidas. Deus é que nos purifica. Deus é que nos salva. Deus é que faz milagres extraordinários, que cala a boca da ciência, dos médicos, do incrédulo. É Deus que tem todo o poder. Por isso é toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Não pertence à igreja, nem a mim, nem a você. Pertence ao Senhor. Por isso, meus amados irmãos, pregar é no Espírito Santo que tem poder. O Evangelho não consiste em meras palavras. Consiste no poder de Deus. Paulo tinha convicção. De que o que acontecia na vida dele era sobrenatural. Você quer ver uma coisa? Preste atenção nisso. Paulo, segundo as Escrituras e alguns historiadores famosos daquela época, um deles, muito conhecido no nosso meio, chamado Flávio Josefo, era um judeu que escreveu na época de Jesus. Escreveu sobre Paulo, sobre Pedro, sobre os discípulos, os apóstolos. Olhe Paulo, nos dias de hoje, Paulo seria um diplomata. Falava vários idiomas. Estudou aos pés de Gamaliel. Fez universidade, conhecia filosofia, astronomia, astrologia. Tinha com certeza, como ele era também conhecedor do grego, ele estudou a ciência, a medicina. Era um homem preparado. Mas ele pregava com ousadia a palavra do Senhor. Aí você vai dizer, não, porque ele era assim, capaz. Então vamos para o outro lado. Pedro era um pescador. As palavras usadas para Pedro do grego era agramatos e adiotai. Que quer dizer, ele não tinha conhecimento científico, ele não tinha conhecimento de letras, ele era analfabeto. Mas esse homem que recebeu o poder do Espírito Santo pregou a primeira vez e 3.000 almas se converteram ao Senhor. Depois esse mesmo homem foi adaguido pelos homens da lei, disse, você não vai pregar mais no nome de Jesus. Ele disse, então me mate. Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. E quando ele pregou a segunda vez, 5.000 pessoas se converteram. Não tem a ver com ser analfabeto, não tem a ver com ser pescador, não tem a ver com ser inteligente ou professor. Tem a ver com o poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a diferença. É o Espírito Santo de Deus que faz a diferença nesta igreja. É dinamis, poder. E esse mesmo Espírito, lá em Gálatas, orientando o apóstolo, diz assim, isso é para mim e para você, preste atenção. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não somos mais os mesmos, somos o povo de Deus. E servimos a Deus em espírito. Andemos também pelo Espírito. Porque é o Espírito Santo que nos direciona, é o Espírito Santo que nos domina, nos controla. Isso significa que nada provém do nosso próprio esforço, nada. Por isso não diga assim, quando você diz assim, olha, pastor, eu não vou, sabe por quê? Porque eu não estou preparado. Mas quem disse que eu estou? Eu não estou preparado até hoje. É o Senhor que nos usa, meu irmão. Só vá. Deixe o resto com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que eu nem tenho que me preocupar com o que eu vou falar. Porque quando a palavra se preparar,
para sair da minha boca, o Espírito Santo de Deus vai falar aos corações. A igreja tem uma obra incomparável em qualquer outra obra que possa existir nesse mundo, de pregar o evangelho, de levar as boas novas, o poder de Deus ao coração das pessoas. Por isso precisamos testemunhar. Uma igreja verdadeira tem um testemunho de verdade. A igreja verdadeira tem um testemunho de vida, de salvação e de poder no Espírito Santo. E que o nosso Deus nessa noite nos abençoe no nome de Jesus. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos, curva sua fronte.